Olá, boa noite. Iniciando a nossa live de hoje, live com a Blasquese, trazendo o tema sobre o direito de laje, com uma convidada muito especial, a Liana Silveira Vargas, guardando a entrada do pessoal. Boa noite, Francinara. Boa noite, Fabiane. Prazer em tê-las aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar esse tema. Esse tema é um tema bastante complexo e muito desconhecido. Mesmo que nós já tenhamos aí 4 anos da vigência da lei, dessa possibilidade, muito pouco se sabe e há muita discussão com relação ao que se pode ou que não se pode fazer. Isso que a Liana vai trazer aí, que nós seguidamente estamos conversando e estamos procurando descobrir aonde nós conseguimos enquadrar determinadas situações dentro do direito à laje. E aí, ao longo da nossa conversa, vocês vão ver o que surge de perguntas nesse sentido. Uma delas é: para se instituir o direito de laje, é preciso já ter a laje? Essa é uma pergunta. Há pouco eu estava numa breve reunião com a Liana e nós estávamos conversando isso. Se alguém cede gratuitamente para um filho o direito à laje e depois quer construir para os outros filhos sobre a laje, ele já não tem mais o direito sobre a segunda laje. Então, vocês vejam que isso vai se tornando um tema que daqui a pouco nós não temos respostas, porque nós não temos nada explícito na lei. Por isso é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e a partir daí vai abrir um leque de discussões. Vamos ver o pessoal que está chegando aí. Fabiane, a Francinara. Boa noite, meninas. O Michael, o Eduardo, o Diego, a Samara, a Liana, a Márcia, a Fernanda, o Luciano, a Ana Paula. Sejam bem-vindos. Nós sempre temos o que aprender, Ana Paula, uns com os outros. É impressionante. Cada vez que nós conversamos sobre um determinado tema, há muito mais perguntas do que respostas. Mas quando a gente começa a conversar e trocar ideias e buscar soluções, muitas vezes surgem. E nós temos aí, a Liana mesmo, é a prova de que nós buscamos soluções e instigamos outros a buscar soluções também, a nos dar respostas para esses nossos questionamentos. Boa noite, Letícia, Max, Carla, sejam bem-vindos. Vamos aguardar a Liana entrar para nós começarmos o nosso papo dessa noite. Liana, se quiser participar aí. Oi, boa noite. Boa noite, Liana. Seja Deixa eu aumentar o bem-vinda. volume aqui. Obrigada pelo convite. Falar de direito de laje sempre é bom para mim, que é um tema que eu adoro, né? A gente já estudou a fundo. E quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Mas a gente tenta compartilhar o que aprendeu, pelo menos, né? Isso é verdade. E trazer à tona esses questionamentos, essas perguntas, porque junto com pessoas que estudam e que buscam uma solução, aí nós vamos conseguindo desbravar os caminhos, abrir caminhos também para encontrarmos soluções. Boa noite, Raquel.
A Raquel foi a minha convidada na live da semana passada. Na live fez muito sucesso, o pessoal adorou. Até hoje eu recebo feedback, recebo perguntas. Antonielle, Ernesto, Paulo Murucci, Mariana, sejam bem-vindos. A família entrando para assistir, né? Para prestigiar. Claro, com certeza. Já ouviram várias vezes sobre o direito de laje, né? Sabem quase tanto quanto eu. Mesmo sem estudar direito. É bom que vão aprendendo, né? Sim. Com toda certeza. Obrigada, Mariana. Boa noite, Ernesto. Vinícius. Bentinho, Márcia, sejam todos bem-vindos. Esse é um tema que eu gosto muito de tratar. Gosto mesmo. Principalmente, você sabe, quem me conhece sabe que eu gosto daquilo que não está no book, né? Aquilo que está lá num artigo bem definido, aquilo que está na doutrina, que vários doutrinadores têm consenso, isso não traz para nós algo instigante. Então, obviamente, leio, trago para os alunos, muitas vezes em aula, mas o que eu gosto mesmo é quando vem alguém com um tema diferente, buscando aí uma solução dentro da minha área. E o direito de laje se enquadra nas duas áreas em que eu atuo, tanto como tabelião de notas, quanto como professora, especificamente professora do direito das coisas. E se enquadrou esse tema quando a Liana estava buscando um tema para o TCC dela, para a conclusão do curso de Direito, e foi bem no momento em que foi aprovada a lei, que veio modificar lá, incluir esse direito real no Código Civil. E começamos a conversar, e ela depois vai contar para vocês a experiência dela com relação a isso, e começaram a surgir as indagações. Como é que é? Claro que na teoria nós temos primeiro ali... o que é, né? Primeiro o que é. Né? E a laje é justamente isso. A laje, aquela laje que a gente ouve falar, né? Do churrasquinho na laje, de tomar o sol na laje. É essa laje. Essa mesmo que nós estamos falando, né? Aquilo que se convencionou chamar de puxadinho, é essa mesmo. Que o legislador deixou esse nome bem popular para que tivesse surtíssimo efeito. O que me parece que ainda não pegou, ainda não deslanchou. Mas o direito de laje, então, foi o tema que a Liana estudou, e eu juntamente com ela, e que depois ela colocou em prática, e eu também, como executora aí, né, da escritura pública, também tive essa participação. Mas ela que foi mais a fundo, ela que pesquisou, a maioria dos questionamentos são dela, e a busca de resposta também. E nem sempre nós temos uma resposta mais definitiva. Nós não temos aí, para a maioria das perguntas, uma resposta. Mas, como hoje não sou eu que vou falar, quando nós temos aí na nossa live com a Blasquese os nossos convidados, quem falam são os nossos convidados. Então, eu só vou cumprimentar o pessoal que chegou aí enquanto eu estava falando. O Jonathan, Solon, oi, Alana, o Bruno, o Eduardo e o Fabiano. Neide também, o pessoal está entrando aí. Sejam muito bem-vindos, Tatiana. E vou passar a palavra, então, para a Liana, porque ela é a especialista nesse assunto. A Liana Silveira Vargas, ela é bacharel em Direito, ela também é corretora de imóveis, é pós-graduanda em Direito Imobiliário, em Legalização de Imóveis... Regularização Urbana. Legalização Urbana de Imóveis. Então, ela é muito qualificada para falar desse tema,
porque além do conhecimento jurídico, ela tem o conhecimento prático. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão fazendo as perguntas aí, eu vou anotar. Tem algumas perguntas que o pessoal me fez em off, tá? Que depois eu vou passar também para a Liana e vou Surpresa! responder algumas também. E no final Luciano, temos Ricardo... uma surpresa no final, né? Pois é. No final da live, nós temos uma surpresa. Nós vamos contar para vocês. Então, aguardem até o final da live. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que nós vamos contar. Liana, a palavra é sua, então, para falar sobre esse tema. E, enquanto isso, eu fico aqui te ouvindo também junto com o pessoal e anotando as perguntas que vão fazendo. Tá bem. Boa noite a todos. Falar de direito de laje para mim é muito especial, porque como foi o meu tema de trabalho e como a doutora falou, é algo que a gente vivencia na imobiliária, né? Regularização do imóvel, pegar algum imóvel para vender e tá irregular, porque teve uma construção superior ou inferior que não foi regularizada, porque fazer um condomínio é muito complicado. E nós sabemos que na vida real as pessoas primeiro constroem e depois tentam autorizar, né? O correto seria: quero aumentar a casa, quero construir para cima, para baixo, para os lados. Primeiro se faz um projeto, autoriza na prefeitura, depois coloca em execução e depois registra no registro de imóveis. Esse é o ideal, que raramente acontece, né? As pessoas primeiro constroem e depois buscam uma regularização. E o direito real de laje, quando a gente fala em laje, a gente acha que em Alegrete não tem. Não, isso é coisa lá para o Rio de Janeiro, é coisa para São Paulo, é coisa de favela. Não, não é coisa de favela. Quando eu estava estudando para fazer o trabalho, eu e o Maicon, meu marido, a gente andava nos bairros e enxergava casas. Ali, baixando a Maurício Cardoso, tem muita laje. Tem muita laje. Por quê? A olho nu, a gente olha... Eu só vou fazer uma introdução e depois eu anotei algumas questões que eu acho interessantes, assim, que o pessoal vai gostar. Mas, assim, só para fazer a introdução. A olho nu parece um condomínio. Pode ter 2 andares, 3 andares. Qual é a diferença? E por que a laje? E por que laje é mais comum que um condomínio quando são 2 andares ou 3 andares? Porque tem o acesso externo. Não é por dentro do prédio, não se tem um corredor com escadas internas. É acesso externo. Se vende de boca, de fio de bigode ou de gaveta, a parte superior a pessoa constrói, aluga, né? E não se regulariza, nunca. E aí, quando é que estoura essa bomba, né? Quando falece o proprietário, tem que fazer inventário, é um imóvel irregular, quando quiser vender, quais são os principais motivos de venda, né? Morte, divórcio, dívida, separação. Então, e nesses casos, quando tem um imóvel irregular, nem sempre o comprador quer, né? Então, nesses casos de laje, que geralmente são irregulares, não tinha antes de 2017, antes dessa lei, não tinha uma solução fácil. Por isso que as pessoas não faziam. Porque tinha que fazer condomínio. Só que por que as pessoas não fazem agora, já que tem essa lei que facilita a regularização desses imóveis? Porque ninguém conhece, porque ninguém fala sobre. Porque mesmo tendo o nome, como a doutora falou, tendo um nome chamativo, laje, ninguém relaciona, ninguém, né, lembra. Inclusive, a utilização deste nome na lei, ele é muito questionada, porque ora ela é falada como a superfície, ora ela é falada como direito, ora virou uma confusão. Então, fazendo minha introdução, eu queria falar para vocês assim, ó, o direito das pessoas, eles geralmente antecedem a lei. Primeiro, existe o direito. As pessoas começaram a morar, começaram a se aglomerar. Lá na época da Revolução Industrial, onde teve o pessoal do campo, veio para a cidade, que os governos fomentavam para empregos. Houve um crescimento desordenado, houve um crescimento à margem da lei,
né? Não existia lei, as pessoas foram crescendo, foram acabando espaço. E ali o direito, ele começa a existir, mesmo sem ter lei. Por que as leis vêm depois? Elas vêm para efetivar, para regularizar, para dar suporte, né, a esse direito que na vida real já existe. Que é o que acontece em Alegrete. Já existe um monte de direito de laje em Alegrete. Só que a gente só fez uma escritura pública que foi a minha, né? E cadê o resto do pessoal que vai regularizar esses imóveis, né? Para poder usufruir do direito constitucional de ter a propriedade, né? É um direito constitucional, é tão bonito trabalhar com imóveis, porque ele é um direito constitucional, a propriedade, né? É como o direito à vida, o direito, né, à saúde. Mas vamos lá. Então, assim, como eu falei, o direito, ele antecedeu a lei, assim. A lei, ela veio porque as favelas no Rio de Janeiro, e até eu anotei uma curiosidade aqui sobre a etimologia da palavra favela, da onde ela surge, ela vem da botânica brasileira. Tem uma planta chamada fava, ou faveiro, mandioca brava, que na Bahia, ela é tipo uma caatinga nordestina. E tem uma cidade baiana chamada Canudos, que tem um morro forrado dessa fava, que começaram a chamar de morro de favela. E aí se utilizou a analogia quando já começou a existir essas aglomerações urbanas no Rio de Janeiro, em São Paulo, até em Salvador, né, que tem também, associaram favela, por isso que veio o nome favela. Então, depois que existia a laje, depois que existiu a favela, o governo brasileiro da época mandou um grupo de estudiosos para estudar como era a relação daquele povo com aqueles imóveis. E se descobriu, inclusive, que eles têm a própria legislação. Assim como falam que os bandidos têm a própria lei, a própria polícia, nos imóveis também tem. Eles tinham nas favelas os próprios cartórios de imóveis, onde eles registravam a propriedade publicamente, só que de um meio informal, no cartório deles. Né? Então, a lei veio para isso. Ela originou de uma medida provisória para tentar regularizar esses imóveis, né, que são muito comuns em todas as cidades. E se criou a lei em 2017. Desculpa, só tomar um pouquinho de água. Porque em 2017 não teve o direito de laje, ele não é uma lei específica só do direito de laje. Se aproveitou a lei de regularização urbana, que contempla muito mais coisas, condomínios, se criou condomínio horizontal, se criou diversas outras coisas, e o direito de laje é só um capítulo, né, dessa lei da regularização urbana, que vocês devem ouvir no Jornal Nacional, coisa assim, a REURB. O plano diretor, por exemplo, de Alegrete, né, está em votação, está em criação, para se adaptar à REURB, né, que é urgente, para poder regularizar esses imóveis. Então, assim, esse fenômeno, a laje, ela veio desse fenômeno social espontâneo. Foi espontâneo, foi crescendo, esses puxadinhos. As pessoas, a maioria era para os familiares, os filhos foram casando, aí vai aumentando a casa para cima para contemplar os filhos, os netos, ou até para renda. As pessoas construir em cima para morar, embaixo para comércio, para ter renda, ou construir para cima para alugar e ter renda. Então, essa foi o que se originou, né, o direito de laje. A intenção do legislador foi regularizar isso, oficializar isso, mas, embora tenha sido uma intenção muito boa, a execução não foi tão boa assim. E a lei, ela é muito ampla, e ela é muito carente de procedimentos, e ela abre um leque imenso onde qualquer pessoa, em qualquer bairro, pode vender o espaço superior da sua casa e chamar de laje. Criou-se um novo imóvel. O que é a laje? É um novo imóvel. Assim como, eu tenho um terreno, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa. Euliana tem uma laje. Laje, é um imóvel, se chama imóvel, um imóvel novo, uma nova categoria de imóvel no registro de imóveis. E por isso que eu gosto muito de falar, porque assim,
muitos negócios podem ser feitos, né? Porque as pessoas desconhecem, as pessoas não sabem que existe essa possibilidade, né? E também porque ninguém sabe como fazer isso, né? Porque a lei também não traz como, passo a passo, faça isso, se você quer a laje, faça isso. As regras, você pode, por exemplo, eu vou tratar aqui mais pra frente, não vou pular, que eu me atropelo aqui, eu vou falando mais lá pra frente. Deixa eu seguir meu roteiro aqui, senão eu me perco. Sobre o termo laje, né? Aqui, como eu falei, ele é compreensível para trazer esse apelo popular, só que ele precisa de urgente correção. Alguns doutrinadores eles defendem que deveria ter sido usado direito sobre a laje, né? E não direito de laje. Porque na lei, laje às vezes é superfície e às vezes é o direito real que foi introduzido lá no Código Civil. Tá? O que é um direito real para falar assim, os doutores que estão assistindo, né, chovendo molhado, mas quem é leigo, só para saber assim, é um direito real, por exemplo, de propriedade, ele não é criado entre as partes, entre pessoas. Eu e a doutora Eliane vamos criar um direito real aqui. Não, ele é criado via legislação e ele é adicionado no Código Civil. Então, o Código Civil, nesse artigo 1225, ele foi incluído a laje. Lá tem o direito de propriedade, tem o direito de superfície e foi incluído o direito de laje. Vamos lá. Aí, quais são as dores de cabeça de quem quer fazer o direito de laje, por exemplo? Os problemas são aqueles que eu falei. A intenção foi excelente, a execução foi péssima. Por exemplo, quem tem o direito da propriedade do imóvel, tem a propriedade da casa, ela tem o direito de usar, gozar e dispor do imóvel e reaver. Quais são esses direitos? Eu posso usar a casa, eu posso vender a casa, eu posso alugar, eu posso arrumar, eu posso dividir, eu posso fazer o que eu quiser com a casa. E o direito de reaver. Se alguém entra na minha casa e toma posse da minha casa, eu tenho direito de ir lá na justiça e pedir de volta a minha casa. É minha casa, minha propriedade. Direito de reaver. O que acontece? No direito de laje, se colocou usar, gozar e dispor. E reaver. Se eu tenho a minha laje, ela é invadida, e eu entro na justiça e peço de volta, eu não tenho esse direito? Não está escrito ali. Foi intencional? Não se sabe. E aí, o que se discute? Alguns doutrinadores dizem, não é uma propriedade plena. Alguém está cedendo o espaço. É sobre coisa alheia. É um direito de superfície, só pode usar a superfície. Também não é. Porque o direito de superfície também está na legislação, também está no mesmo artigo, e ele foi criado lá no Estatuto da Cidade, anos atrás, e tem as regras próprias. Por exemplo, a matrícula não vai no nome da pessoa que vai usar, continua para o proprietário anterior, se define um tempo ou por tempo indeterminado, mas não é uma propriedade, é um direito de usar a superfície por determinado tempo ou por tempo indeterminado. O direito de laje não, ele criou um meio tempo nesses dois e, desculpe a palavra, as pessoas bugaram. Bugaram porque elas não sabem se é propriedade, porque não pode reaver, e não é superfície porque tem matrícula própria. Tem uma matrícula no registro de imóveis, a laje tem uma matrícula própria. Então, como é que não vai ser propriedade? Né? Se tem uma matrícula no meu nome dizendo que a laje é minha. Aí tem outros porquês, por exemplo. Tá, mas e se a casa de baixo deixar de existir? A tua casa também vai deixar de existir, a tua laje. Né? Então, a lei ela é muito bonito de estudar isso, porque continua desde 2017, a gente está anos na frente e continua em discussão. Né? Carente de jurisprudência, de estudo doutrinário, para definir regras do que pode e do que não pode, porque a lei tem 3, 4, 5 artigos onde diz que tudo pode. Né? E o que a lei não proíbe pode ser feito, teoricamente, né? Na teoria, né? Então, vamos lá. O problema, né, Liana, é na hora em que a gente faz o instrumento e leva para registrar. Aí é que vai dar. Podemos fazer, né? Pode fazer. Sim. Que vai-se pela interpretação que aquilo que não é proibido é permitido. Agora, convence o registrador. Aqui nós temos uma registradora que entrou aqui, a Claudete Pagel, que é de
São Francisco. Ela é tabelier registradora em Manuel Viana de São Francisco. Depois ela pode nos dizer se teve lá já algum direito. Vamos convencer, porque nós não temos nem no Código Civil, que trouxe ali parcos artigos sobre isso, e muito menos na Lei dos Registros Públicos. E a nossa consolidação normativa notarial e registral do Rio Grande do Sul também, que poderia ter trazido alguma coisa nesse sentido, e o próprio CNJ, que veio lá quando foi o caso da Uso Capião, que regulou, que trouxe um provimento, com relação ao direito à laje, é totalmente silente. Então, viu, a Claudete está atenta. Tá? Nós também, como diz aqui no TikTok, né, estamos atentos e operantes aí. Mas vai tudo da interpretação, né? Então, por favor, Liana, eu só queria fazer essa parte, porque realmente a gente faz o contrato baseado em tudo aquilo que se sabe do direito contratual, de direitos reais, mas na hora de se colocar em prática, de registrar, até porque quando se registra deve-se observar critérios objetivos que não existem. Vai lá, Liana. Bom, aproveitando então, né, que estávamos conversando sobre os procedimentos, qual é a dificuldade, né? Eu tô aqui, eu coloquei uma página aqui grande, procedimentos. Eles não existem na lei. Né? O que nós fizemos aqui em Alegrete e que em outras cidades estão fazendo muito, e que eu queria falar para vocês também é assim, por exemplo, tem uma nova lei, o direito imobiliário, ele passou por um tempo estagnado, a lei do inquilinato, acho que de 91, 94, depois não teve mais lei nenhuma, e agora de 2017 para cá, teve um monte de lei nova, por exemplo, a lei da multipropriedade, que nós aqui em Alegrete não vemos, mas cidades turísticas, por exemplo, já estão usando amplamente, Gramado, praias, estão usando amplamente. Assim como o direito de laje. O direito de laje aqui em Alegrete ninguém sabe, ninguém fez, só a gente, mas em outros lugares o direito de laje está voando, está a mil. E como é que eles fazem? Depende de cada cidade, depende da interpretação do tabelião, depende da interpretação do registro de imóveis. Como que nós fizemos em Alegrete, né? Como um negócio jurídico que é uma transmissão de direito de laje, como que se formaliza, né, uma transmissão de uma propriedade? Via escritura pública, né, de cessão de direitos ou de compra e venda. Até 30 salários mínimos não é necessário, é só um contrato particular, levar direto no registro de imóveis, mas nós optamos em fazer uma escritura pública de cessão de direitos, né, para essa laje que nós fizemos aqui. Então, assim, já que é uma transmissão comum, como em qualquer outro imóvel, como é que ele pode ser transmitido? Pode ser transmitido via uso capião, via inventário, via compra e venda, via cessão de direitos, como qualquer outro imóvel. A laje é um novo imóvel, né? Na nossa analogia, no nosso entendimento e dos livros, todos os livros de laje que existem eu comprei, né? A gente tem cópias, então em todos que falaram sobre o tema concordam, né, com esse caminho. Então, após a escritura pública, se apresenta no registro de imóveis para registro. Que tem muita divergência? Por exemplo, a tabeliã me pediu um laudo técnico que a casa base sustentaria uma laje. Seria necessário? Não sei. Mas como ela mandou, eu fiz. Mas eu poderia discutir. Porque eu tava ganhando o direito a cessão do direito de ter a laje. Não a laje, de fato, objeto laje, né? Poderia ser uma casa de madeira? Poderia, a lei não proíbe, né? Fiz a RT, né? Fiz tudo certinho como uma escritura pública manda. Mas se discute muito assim, por exemplo, antes de fazer uma cessão de laje, algumas cidades estão exigindo uma prévia autorização da prefeitura. Nós não falamos que departamento é prefeitura, que departamento da infraestrutura, não se fala. Certo? Vai lá na prefeitura e vai no protocolo. Onde que eu peço de laje? Nunca falaram ouvir de laje. Fala com fulano, foi assim que eu fiz. Fala com fulano foi que é lá na Daniele. Né? A Daniele me falou, olha, não tem no plano diretor, faz o que tu quiser. Então tá bom, obrigada. Só que assim,
por que que alguns defendem que tenha essa autorização prévia? Para as pessoas que compram não serem enganadas. Por exemplo, comprar uma laje e nunca poder construir porque o plano diretor ou o código de obra não permite construção naquele determinado lugar, ou teria que ter recuo, ou coisas do tipo. Mas outros já defendem que não, que a pessoa pode comprar a laje sem construir, pode usar para terraço, pode usar para tomar banho de sol, não precisa construir, né? Que a prefeitura, o município, ele pode impedir uma averbação de construção, pode limitar o uso, mas jamais proibir a constituição de um direito real. Então, essa autorização prévia, ela é necessária ou não? A lei não diz. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu acredito que não. Estando ciente, né, na escritura pública ou num contrato que a pessoa está ciente que ali ela só vai construir caso num futuro o plano diretor permita ou coisa do tipo, por que eu não posso vender para aquela pessoa? Né? Se ela está ciente, eu não estou enganando aquela pessoa, né? Por isso que é importante também, ao fazer esses novos negócios de direito de laje, procurar as pessoas que conhecem, né, para não serem enganados, fazer um contrato particular de direito de laje e aí compra a laje, enganado não pode construir, né? Não pode vender, não pode fazer nada. Então, assim, nós fizemos isso. Nós fizemos a escritura pública, apresentei no registro de imóveis. O registro de imóveis impugnou com 3... Eu tô com ele aqui na gaveta. Tô com 3 ressalvas. Uma era o ITBI, não, o imposto, né, que a gente não pagou, porque também não tem previsão, né, do pagamento do imposto. Mas o registro de imóveis pediu. E a área teria que... A área não batia com a área da prefeitura lá, teria que regularizar. Mas, assim, por que é importante procurar alguém que sabe sobre, ou pelo menos se interessa em saber, né, para fazer negócios desse tipo? Né? Amanhã, liga aqui, quero comprar uma laje. Vamos descobrir quem é que quer vender a laje. Tem que descobrir, assim, por exemplo, a ruína, né? Não prevê a ruína lá. Quem é o responsável pela ruína? Seria o responsável pela ruína, mas a lei traz o culpado pela ruína, no caso de acontecer do imóvel base. Para descobrir culpado, vai ter que ter um inquérito policial para saber se é culpa ou dolo. Então, é complicado, né? Aí a extinção de laje também, ela traz na letra da lei, 2 exceções. Uma delas desculpa, eu falei de laje e não falei o que é, né? O direito de laje, ele traz no primeiro artigo lá, se eu não me engano, ele coloca por extenso o que seria o direito de laje. É o espaço aéreo superior ou sotoposto inferior na projeção vertical. Eu não posso pegar um imóvel deste tamanho e construir uma laje deste tamanho. É uma projeção vertical. Isso, pelo menos, a lei, né, traz. Mas olha só as interpretações. Você fica pensando, e se, né? Tá, mas e se? A minha casa é enorme, eu quero fazer 2 lajes em cima na projeção vertical. Pode? A lei não diz que não, né? Talvez sim. Tá, e se eu compro a laje? Eu tenho um imóvel base desse tamanho, eu construo a laje em cima e o imóvel base aumenta. Eu posso usar aquela parte ali, já que eu sou o dono da laje? Não sei, vai ter que fazer uma nova laje, o cara pode... Aquela laje ali é do de baixo, é do de cima? Não se sabe também, né? De quem que é, se faz um novo direito, se faz uma expansão do direito. Eu acho que isso até nunca foi feito aqui no Brasil, talvez. Alguma outra coisa, por exemplo, assim, sobre o acesso. A lei traz que é necessário ter um acesso externo. O que significa isso? Que a pessoa possa abrir o portãozinho, subir as escadas e entrar na unidade dela individual, sem acesso pelo imóvel base, sem acesso à área construída do imóvel base. Na medida provisória, previa como é que ia ser isso, mas na lei ela foi excluída. Como é que vai ser essa passagem? Uma passagem forçada? Porque eu vou estar entrando no pátio da pessoa debaixo, né? Porque a laje é somente o superior à casa. Eu não tenho direito à garagem, eu não tenho direito a alguma área comum que tenha embaixo churrasqueira. Se quiser fazer isso, tem um outro instituto muito antigo, o condomínio. Se faz isso, é condomínio. Mas quando é só a área superior, que foi criado a laje. Tá? Então, por exemplo, assim, ausência de procedimentos, né? O mesmo proprietário pode fazer 2 unidades, como eu falei.
Outra coisa, residencial, comercial, pode ser imóvel público, pode ser imóvel privado, tá? Não é assim somente imóvel privado, imóvel público pode ser instituída laje também. Que mais? Os vizinhos. Tem 2 casas pequenas geminadas embaixo e eu quero construir uma lajona em cima das 2. Pode? Teoricamente não, porque é superior, projeção vertical, teria que fazer 2, uma sobre cada uma, e aí não sei como um código de obras ou um plano diretor autorizaria um imóvel único sobre duas unidades base, né? Que mais? Eu anotei aqui também. Tô ficando sem água aqui já. Deixa eu ver. Ah, tá. Para as pessoas assim, que não tenham tanto conhecimento do direito e tal, a olho nu, quando enxergam um imóvel desses, né? Tá, mas por que não faz condomínio? Na realidade, no dia a dia, é um condomínio. As pessoas vão ter que conviver em condomínio. Vão dividir o mesmo espaço, vão ter o mesmo acesso à rua, vão ter que ter regras de barulho, vão ter que ter regras de cachorro, se pode ou não. Qual é a diferença, então? A diferença está na documentação. Um condomínio, ele precisa ser calculada a fração ideal do terreno. A parte, se for um sobrado, por exemplo, com 2 unidades, a parte de cima, com condomínio, ela tem direito a um pedaço, uma fração ideal, tem área comum, o corredor é área comum, a escada é área comum, teria direito a usar a garagem, áreas sociais são áreas comuns. Isso tudo é condomínio, como a gente já conhece os condomínios edilícios. Já é muito antigo, já existe há muito tempo. Só que é muito complicado de se fazer, principalmente o pessoal classe C, D, que é o que faz a laje, fazer uma instituição de condomínio. É caro, é complicado e muitas das vezes é realmente só a laje, só a parte de cima. O térreo, o terreno é do imóvel base. A pessoa de cima não tem utilização, como se fosse um apartamento. Só entra e é um apartamento em cima, né? Isso é laje. Então, pode ser utilizado essa lei de 2017 com esses procedimentos que nós inventamos aqui, né? A gente pode fazer aqui em Alegrete e ter uma matrícula do imóvel laje, que depois vira apartamento, que depois pode virar, sei lá, casa, sobrado, né? Eu acho que era isso. O que eu até anotei aqui, como a lei de 2017, eu até anotei uma curiosidade que eu vi hoje aqui. A primeira sentença de uso capião de direito de laje foi em 2017. Foi no mesmo ano da lei, foi em 18 de agosto, lá em Recife. Então, como eu disse para vocês, em Alegrete, nós fizemos quando? Faz 2 anos, acho que a gente fez, né? 1 ano e meio. Mas o Brasil já está fazendo desde 2017, né? É uma ferramenta, um direito que nós não estamos utilizando aqui por falta de conhecimento, por não saber que existe em primeiro lugar e em segundo lugar não saber como usufruir desse direito, né? Tem aqui também que eu anotei que um desembargador de São Paulo, Francisco Loureiro, em 2019, ele não em 2020, ano passado, ele teve uma decisão que sim, que ele criou uma jurisprudência, né, que sim, o direito de laje pode ser feito via uso capião extrajudicial. Depois eu tenho aqui que em janeiro de 2018 o Colégio Notarial do Brasil divulgou algumas minutas que pudessem orientar alguns cartórios, mas não existe uma regra geral, porque a regra geral seria a lei, que é omissa, que é a falha, né, quanto ao procedimento. E é isso. Estamos abertos a perguntas, quem quiser. Queres falar da novidade? Não sei se eu esclareci ou se eu deixei mais dúvida. Não sei se eu fui claro bastante, se o pessoal gostou. Olha, o pessoal está cumprimentando muito, a tua explanação é excelente. Tá? Darás uma ótima professora. Com certeza, né? Nós conseguimos entender bastante com a explicação da Liana. E antes, vamos deixar o pessoal curioso aí com a nossa novidade, mais um pouquinho, né?
E antes, pontuar algumas situações e algumas perguntas que o pessoal foi fazendo aí, ou inbox, né? No privado me fizeram, e alguns até colocaram aí, como Vinícius. E exatamente, Maicon, vou responder do Vinícius sobre o financiamento. Com relação à alienação fiduciária, que está lá na Lei 9.514, nós não temos a previsão de haver a possibilidade do financiamento com garantia de alienação fiduciária, porque isso só decorre de lei para a laje. Mas eu penso que, como garantia, por exemplo, de outras, de hipoteca ou outros tipos de garantia, há a possibilidade da laje, como direito real, ser dado. Na alienação fiduciária de bem imóvel, que é a 9.514, nós ainda não temos essa previsão. O legislador fez a previsão até o direito de superfície, que pode ser dado, que é temporário, mas ainda não incluiu a laje. E, na verdade, é um pouco mais, digamos assim, garantido o direito à laje do que o próprio direito de superfície, porque o direito de superfície é temporário e o direito à laje não, ele é permanente. E aí teve outras, né, situações que o pessoal foi perguntando. Para se instituir o direito à laje, nós temos que ter a laje pronta. Esse foi um dos principais pontos que nós conversamos, né, Liana? Até quando eu pedi para a Liana que ela levasse um laudo da prefeitura, porque eu comecei a pesquisar também com o registro de imóveis, que nós aprendemos juntos essas situações, porque nós não temos de onde tirar essas informações, a não ser via interpretação. E o registrador de imóveis, ele se socorre bastante do colégio registral, onde há uma tentativa de um denominador comum para essas situações que não tem específico na lei. E uma das solicitações na época foi que tivesse um laudo. Eu, particularmente, eu discordo, até porque, quando nós tratamos de direito de laje, nós estamos falando justamente do direito. É adquirido o direito. E até aquele que adquire o direito pode construir a laje. E pode construir a laje onde vai ficar e depois ceder a possibilidade de alguém construir sobre a sua laje ou sob. Então, tem todas essas situações que não estão respondidas. Pode financiar, como perguntou o Vinícius, nós não temos previsão na lei. Mas se nós chegarmos com direito à laje, por exemplo, a Liana registra o direito de laje dela e chega num banco para fazer um financiamento para uma construção, por exemplo, isso pode ser dado em garantia? Qual é o tipo de garantia? Vamos dar em alienação fiduciária? Não tem previsão legal. Mas, em regra, o credor pode aceitar. Isso que eu ia dizer. Não há previsão legal, porém, na época que nós íamos construir na laje, né, que nós temporariamente prorrogamos a construção da laje, o Banco Unicred informou que em Uruguaiana já haviam feito um consórcio de laje e a Mari Gley, correspondente da Caixa, comentou que a laje já foi incluída no rol de imóveis da Caixa. Então, aparentemente, ou teoricamente, ela não me deu. Eu pedi para ela o escrito, né? Onde é que está escrito? Ela não me deu ainda. Mas ela afirma que sim, que laje foi incluída dentro das regras da Caixa, mesmo não tendo na legislação. Porque né? O credor pode aceitar a garantia, aquele tipo de garantia, embora não esteja específico. Na lei que trata da alienação fiduciária de bem imóvel, não existe especificamente, mas nada impede que o credor aceite. Até porque o financiamento pode ser entre particulares, não necessariamente com uma instituição financeira, mas tudo são questões de interpretação, porque quando nós temos expresso na legislação, nós podemos chegar e exigir aquele cumprimento. Quando nós não temos, fica a questão da interpretação. E é isso que tem muito da laje. Porque se nós formos ver, difere de município para município, de registro para registro, e até de banco para banco.
Até porque não precisa ser feito por escritura pública, ou como disse a Liana, se for o valor inferior a 30 salários mínimos, pode ser por um documento particular, até porque a lei não exige isso, né? Como, por exemplo, o direito à superfície, que só pode ser feito por escritura pública. A laje não trouxe essa previsão. E, como disse a Liana, essa situação da laje, ela foi feita numa forma um tanto quanto confusa a sua interpretação. Por exemplo, alguém me perguntou assim, tudo bem, mas como é que acontece? Se faz um contrato, o contrato é possível, se faz um contrato de cessão de direito à laje, de instituição de direito à laje, qual é o nome? Não tem nome. Cede o direito, porque quando nós falamos de direitos, o termo técnico seria a cessão, não se vende um direito. Institui-se isso, forma gratuita ou forma onerosa. Nós não temos a previsão, pelo menos no Código Tributário Municipal de Alegrete, previsão de tributação para essa transmissão onerosa. Não há tampouco a nível estadual, na lei que regula o ITCD, e aí quando nós lavramos, nós não tínhamos, porque o imposto, ele só, o ITBI, ele só vai se dar, ou o ITCD, por regulamentação legal. Não posso inventar uma cobrança. Fato gerador. E o fato gerador laje, não existe. De laje, instituição de laje, não existe. Mas, e chega o registro de imóveis e exige. E aí nós vamos colocar como uma cessão de direitos lato sensu, sem determinar o que é, porque aí tu não consegue registrar, tu não consegue recolher o imposto de transmissão porque não tem previsão legal. E chega no registro de imóveis, o registro de imóveis exige, porque houve uma transmissão e transmissão tem que ser recolhido o imposto. E aí nós ficamos, né, nesse looping aí. E aí a gente não resolve. Então, são todas situações que ainda estão postas. E alguns municípios estão conseguindo, né? Aqui nós não temos previsão. Aí alguém levantou a hipótese. Tem que estar no plano diretor. O plano diretor de Alegrete está anos atrasado da sua revisão. E não tem nem sei se tem previsão aí atual de incluir agora o direito à laje. Não. Deveria, né? Vão ter que esperar. Se esse for aprovado, vão ter que esperar mais 10 anos para incluir o direito à laje. Então, nós temos todos esses complicadores para colocar esse direito em que deveria ser, a ideia do legislador é simplificar. Mas na simplificação dele, na verdade, nós não temos regramento nenhum. Quem for ler, tá? Vai lá no artigo 1510A em diante e vamos ler sobre aquilo. O que vocês entendem daquilo? É uma loucura total. Liliana, minha querida, daqui a pouquinho eu te respondo aí. Vou só fazer aqui... eu vou pontuando o que vocês perguntam, né? Outra situação que nós tivemos, e até nós estávamos conversando, e depois alguém reiterou a pergunta, eu estava conversando com a Liana. Digamos que uma pessoa institua para um filho... Vocês sabem que no direito de laje, nós temos a seguinte situação, a possibilidade de regulamentar aqueles puxadinhos que os filhos vão fazendo na casa dos pais, para cima ou para baixo. Tá? Para os lados não vale. O direito de laje, ele não pode ser na forma horizontal, é na forma vertical. Mas a gente vê, e a olho nu a gente não tem como saber, na maioria das vezes, se é um condomínio ou se é um direito à laje, né? Se é uma laje, mas geralmente o que faz? Bom, meu filho casou, eu tenho uma casa, constrói em cima. Aí ele vai lá e constrói. Aí o outro diz, não, mas pai, parei, tu deu pro fulaninho, eu quero também. Só que se for instituído um direito à laje, o pai não tem mais o direito de instituir sobre a laje que deixou para outro filho. E aí como é que ele tem faz? preferência, né? Mas não é dele. A laje da laje é do lajeatário. Mas aí tem que voltar para ele, negociar com o pai, para ele depois transmitir. Então tem todas essas situações que nós não temos uma definição.
nós não temos uma determinação. Como é que vai fazer, né? Então, institui e já combina com o filho, ó, institui para ti, tu institui para o irmão, mas tu não pode obrigar uma na mesma pessoa escritura. a transferir. Não pode obrigar, né, a outra. outra. Mas tem que ser em atos contínuos, né? Tem que ter uma continuidade. E a situação, quando se institui um direito à laje, não quer dizer necessariamente, bom, foi instituído para a Liana, ela não quis construir. E aí? Ela quer só fazer um terraço, uma laje para ela tomar banho de sol. Porque, afinal, nas músicas que a gente ouve, a laje serve para tomar sol e fazer churrasquinho. É isso que ela quer. Ela não quer construir. E aí? Ela não é obrigada a construir. Mas, e se ela quiser construir e é cedido o direito à laje para ela, e ali naquela área está esgotado o padrão, o limite construtivo. Mas aí não tem nada no plano diretor que diga com relação à direito à laje. Então, tem todas essas discussões. Vocês vejam o quanto é amplo isso aí. Tá? Vocês vão estar sempre fazendo esses questionamentos e nós vamos dizer o quê? Depende. E aí vamos dar uma tentada na prefeitura, no registro, ver se aquilo ali, no entendimento, passa. Porque enquanto a gente não tem uma especificação na lei, fica aí no achômetro. E na argumentação, né? Nós estamos atualmente... Porque o que aconteceu? Até enquanto a gente falava aqui, coloquei... Quando o nosso legislador ele traz essas situações, principalmente quando envolve aí direito de bens imóveis, ou direitos reais, ou direitos contratuais, principalmente no que se refere a notas e a registro, a notas no sentido de notarial, né? de contratos por escritura pública, há geralmente uma impropriedade em alguns termos, como, por exemplo, a Liana colocou aí, né? O culpado pela ruína. Quando se fala em culpa, nós temos que verificar, imputar para alguém, né? E se houve sem culpa. Então, houve a ruína, a destruição sem culpa. Então, nós temos, às vezes, impropriedades técnicas, e depois fica meio difícil de resolver, e que nós temos que partir para uma interpretação. Essa situação da laje, ela veio... É um direito real, é uma forma de resolução totalmente brasileira, né? E ela veio, na verdade, o pensamento do nosso legislador não foi para resolver das cidadezinhas como Alegrete, foi para resolver a situação justamente aquelas em que há uma aglomeração que não tem como resolver. E aí faz pelo direito de laje. Mas se aplica a todos, no geral, porque a lei não foi direcionada para onde tem a favela, mas para resolver todas as situações que envolvam isso. E nós acabamos ficando digamos assim, nesse círculo em que nós chegamos num ponto e voltamos porque ficamos girando na mesma situação. Vou responder aqui para a doutora Liliana. Em relação à construção, aberturas como janela de vizinho se enquadraria na regra de 1,5 metro de altura, certo? Bom, pode responder, Liana, por favor. Essa regra de 1,5 do vizinho, isso está no Código de Obras de cada cidade. Então, Alegrete, a regra de construção é uma, em Uruguaiana é outra, né? Isso não estaria na lei do direito de laje, e sim no Código de Obra Municipal e Plano Diretor da Autorização de Construção. No caso de Alegrete, se for construir sobre a laje e solicitar um projeto na prefeitura, certamente eles vão pedir, porque está no Código de Obras. Porque o direito de laje ele vai até a criação da laje superfície, né? É a partir dali.
Dali para construção já existem as regras, já é sobre igual sobre um terreno, né, ou sobre um outro imóvel. Não, a lei do direito de laje, ela não vai, ela não compete sobre regras de construção, né? É mais sobre a instituição do direito ou não, a nova criação do imóvel, sobre ser propriedade ou não, né? Vocês vejam que nós temos muitos questionamentos, nós temos muitas perguntas, nós temos muito mais perguntas que respostas, mas nós procuramos todos esses questionamentos que nós colocamos aqui e muitos outros. Nós temos nisso que nós vamos contar agora, né, Liana? Vou deixar para te contar, porque o filho é teu. Então, todas essas dúvidas e mais um pouco, até sobre enriquecimento ilícito, né? Imagina a quantidade de casas que tem em Alegrete. Se todas quiserem instituir a laje e vender para alguém, ou até lavagem de dinheiro, isso tudo tem previsão em doutrinas, em jurisprudências, para evitar esse tipo de coisa, porque a lei não traz, né? Nós trazemos tudo isso num livro, onde nós duas escrevemos e vamos lançar até dezembro, né? Nosso livro, acho que de forma digital primeiro, né? Respondendo a todas essas questões e trazendo a fundo, né? Tudo isso que eu falei aqui e um pouquinho mais. Até dezembro, são 23, já tem 23 na live, já tem 23 livros vendidos. Até dezembro sai. Essa é a novidade. Espero que gostem. E todos aqueles, né? Porque aí na live o pessoal foi entrando, foi havendo uma renovação aí do pessoal que assistiu. Também essa live depois vai para o YouTube, vai para o módulo gratuito do meu curso. E também aí, complementando da doutora Liliana, ela é de Uruguaiana, ela é advogada em Uruguaiana, então, Liliana, dá uma olhadinha lá no Código de Obras de Uruguaiana para ver com relação a essa situação. Então, com relação ao livro, nós temos essa novidade aí para vocês e que nós vamos trazer a partir de dezembro. O livro está pronto. Nós terminamos esse livro um pouquinho antes da pandemia, de entrarmos nessa situação. A nossa ideia era lançar até fim de março, abril de 2020, e com toda a situação nós resolvemos dar uma segurada para podermos fazer de forma presencial, quando fosse possível, e agora, pelo visto, nós vamos conseguir fazer. Temos mais assunto para incluir também. Né? De lá para cá já tem mais assunto que foi incluído. Ele já vem aí, antes de ser lançado, ele já vem atualizado. E ele vai, então, ser um livro em forma digital, inicialmente, e também de forma física. Então, nós esperamos aí que vocês acompanhem, né, a data de lançamento, vamos convidá-los para isso, vamos fazer a divulgação, mas essa é a novidade que nós queríamos nessa live trazer aí para vocês, e todos esses questionamentos e muitos mais. Nós temos muitas perguntas que nós buscamos responder, nós tentamos trazer alguma solução, e isso partiu, a ideia do livro partiu do TCC da Liana, e a partir daí, como todos os questionamentos ficaram para trás... A serem respondidos. Porque ela se limitou no TCC a 20 laudas. Porque eu sempre digo, a professora Andréia, ela não nos deixa fazer mais, né? Quem aí fez o TCC como aluna dela no projeto TCC, sabe que nós temos limitações pelo template, e aí ficou todo esse material. E surgiu essa ideia de nós transformarmos nesse livro. E tenho certeza que vocês vão gostar, e tudo que a gente tratou aqui, nós vamos voltar a trazer mais tópicos desse tema aí ao longo do tempo, né? E no lançamento do livro também.
e essa era a novidade que nós gostaríamos de contar aí em primeira mão para vocês. Obrigada a todos que assistiram, muito obrigada, doutora Eliane, né, por esse estudo conjunto, por pegar junto, né, entender, questionar. Eu gosto muito também, gosto muito de desafio, gosto muito de estudar. Até caiu meu celular, que estava no apoio, caiu meu celular, tem aqui atrás meus livros de direito imobiliário, tudo. É um assunto que eu amo, né? Então, o que eu puder colaborar, porque a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, né? Então, o que eu puder colaborar, o meu conhecimento todo eu coloquei nesse livro. E o conhecimento, ele tem uma peculiaridade. Ele, quanto mais nós dividimos, mais ele se multiplica. E vocês sabem também que eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. Agradeço muito a Liliana, desculpa, a Liana. A Liana é muito dedicada. Nós já, não só nesse assunto, mas em muitos outros aí, nas nossas atividades profissionais que seguidamente se cruzam, nós debatemos, nem sempre nós concordamos, mas nós buscamos um denominador comum, e isso é muito bom, porque ao se discordar de alguma situação, nós aprendemos também, nós vamos buscar uma solução. Agradeço o empenho dela, agradeço ela ter aceitado participar dessa live. Tenho certeza que vocês também gostaram muito, que pelo menos foram instigados a buscar também alguma solução e sabem que nas nossas redes sociais nós estamos também aí à disposição para conversar e compartilhar esses conhecimentos. Muito obrigada pela presença de todos. Fico por aqui para que a gente não se estenda também, mas estamos sempre aí participando de uma forma ou de outra dentro de pesquisa e de divulgação daquilo que a gente conhece para que possamos ampliar aí o conhecimento de todos. Muito obrigada. Beijinho da Prof para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.